Olá, empreendedor! Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir a sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que gera muita polêmica e é bastante complexo, que é conseguir um sócio. Sim, isso mesmo. Eu sei que para alguns de vocês falar de sócio, você já fala, pelo amor de Deus, não quero sócio. Não, não quero distância disso. Eu não quero sócio. Já tive sócio e tive todos os problemas. Ou para alguns de vocês, é possível que fale assim, nunca tive sócio, quero distância de sócio. Mas a gente vai conversar sobre isso, principalmente no ambiente de startups, em que a existência, a necessidade de um sócio, ele pode realmente contribuir bastante com o seu negócio por um motivo muito simples. A startup, ela tem uma dinâmica diferente dos negócios tradicionais, principalmente no que se refere à velocidade de atuação. E essa velocidade, ela pode exigir do empreendedor competências que sejam muito mais específicas e que sejam muito mais dinâmicas. Portanto, a existência de um sócio pode contribuir para que a sua startup seja mais rápida, seja mais veloz. Então, o que a gente precisa trabalhar aqui afinal de contas, como conseguir um sócio? E até alguns passos atrás que diz o seguinte: preciso de um sócio? Como eu encontro um sócio? Essas questões todas nós vamos trabalhar. Então, é importante entender o seguinte, uma startup, ela precisa, assim, muita dedicação, muito trabalho, e é muito intenso. Precisa ser intenso, porque se não tiver essa intensidade, você não vai conseguir alcançar a velocidade exigida pelo ambiente de tecnologia. Então, especialmente no caso das startups, que é uma empresa que exige de fato essa velocidade nas decisões e nas execuções das tarefas que são associadas ao desenvolvimento, ao planejamento da startup. Então, uma empresa que é composta por um único empreendedor, ela pode ser um desafio. É possível? É possível. Eu mesmo, junto lá na House of Startups, o hub ao qual nós gerenciamos, nós temos diversas startups que possuem um único empreendedor. Mas o que nós observamos com essas startups é que existe uma característica bem específica. Os empreendedores, eles vivem atarefados. Eles estão assim, tipo no talo mesmo, está sempre com a corda no pescoço, porque é muita demanda, eles não têm com quem compartilhar, acabam muitas vezes até compartilhando experiências e pedindo opiniões da própria House of Startups junto comigo e com o meu sócio também, eu tenho um sócio nesse sentido, né? E é importante que a gente entenda que a sociedade, ela tem prós e contras, obviamente, né? Mas não ter um sócio para startup é um desafio particularmente importante por conta da demanda muito forte e muito intensa de atividades, principalmente num curto espaço de tempo. Então hoje o que a gente vai fazer? A gente vai conversar sobre os prós e contras, né, de uma sociedade voltada para as startups e como encontrar um sócio para o seu negócio, para a sua startup. Muita gente, eu sei disso, tem receio ou se sente incomodada com o fato de ter um sócio. Eu respeito você, principalmente você que está empreendendo, você que já é empreendedor de um modelo tradicional de negócio, você que já teve sócio no passado, a experiência talvez não tenha sido muito agradável, ou seja, eu entendo isso, de fato é bastante complexo, né? Você tem a relação de dois profissionais, às vezes profissionais totalmente distintos, então a gente vai conversar sobre isso, mas é importante que a gente vai aqui entender, né, os prós e contras de ter um sócio, o que precisa identificar em um potencial sócio, quando e de que forma vale a pena fazer essa sociedade, ou seja, como lidar, né, com essa sociedade, quais são as proteções jurídicas para essa sociedade, entender quais são as competências interessantes para você identificar em um sócio, essas coisas todas a gente vai poder conversar com bastante profissionalismo, direto ao assunto, sem meias palavras, para que vocês consigam tomar a decisão e, quando necessário, quando conveniente, vocês estarem preparados para conseguir o sócio. Já peço, inclusive, nesse momento, inscreva-se aqui no canal.
Acompanhe o nosso conteúdo. Esse conteúdo é direcionado para você que quer empreender, quer montar a sua startup. Então clique aqui, dê o seu curtir, faça os comentários, ou seja, os seus comentários eles podem reproduzir depois outros pensamentos. Você consegue compartilhar essas informações. Inscreva-se no canal e acompanhe o nosso conteúdo para que a gente consiga dar cada vez mais relevância para esse material dedicado a você. Então, sem mais delongas, direto ao assunto. Vamos conversar como a gente vai fazer isso. E a primeira coisa é a gente entender o seguinte, né? O que é um sócio, né? Antes de mais nada, o sócio é um colaborador, né? Um profissional que vai trabalhar junto com você, compartilhando responsabilidades. Então, o sócio é justamente esse profissional que você consegue compartilhar experiências e compartilhar responsabilidades. Um bom sócio é aquele que complementa competências que você não tem. Isso é interessante pensar num sócio. O que são essas competências? Todos nós temos experiências, todos nós somos dedicados a determinadas questões, todos nós temos, digamos assim, facilidades ou experiências voltadas para determinadas tarefas ou determinadas atuações, e o sócio, ele vem complementar, o bom sócio, né? O bom sócio, ele vem complementar as competências. Isso é particularmente importante quando nós temos, por exemplo, um profissional que tem uma experiência voltada para a área técnica e você tem um sócio que tem competências de negociação. Você tem um sócio que é uma pessoa da área tecnológica e um sócio que é voltado para as questões administrativas. Então, se você observar, a junção das duas competências é muito importante, porque ao juntar essas duas competências, você consegue ampliar as competências da sua startup. Então, veja, o bom sócio, ele vai realmente contribuir para que as competências da startup, da empresa, sejam mais amplas. Um problema que pode acontecer é você ter dois sócios que pensam exatamente iguais. E aqui vem a questão até da diversidade. Ou seja, imagina dois sócios que conhecem a área financeira. É bom porque vai ter uma especialidade na área financeira, mas pode acontecer de não ter competências mercadológicas, não ter competências tecnológicas, não ter competências de negociação, ou seja, eles são dois técnicos ou uma visão tecnicista voltada para os aspectos financeiros. A startup, a empresa, na verdade, qualquer empresa, ela pode ter um menor desenvolvimento nesse sentido. Então, a grande sacada aqui é você pensar que o sócio é alguém, um profissional, uma profissional que vai compartilhar responsabilidades, compartilhar experiências e somar competências. Se pensar desse jeito, todo mundo teria sócio. Por quê? Porque dessa forma você contribui para os negócios. Quando eu falo sócio, inclusive, a gente tem que pensar que os negócios podem ter mais de um sócio. Por exemplo, não precisa ter um modelo com um empreendedor, né? O dono sozinho. Tem um modelo com dois empreendedores, dois sócios, então são sócios que complementam as competências. Você tem empresas com 3 sócios, ou seja, 3 pessoas que complementam, né, as competências, ou 4, 5, 10, né, sócios. Estou falando das empresas de capital fechado, tá? Não estou falando, por exemplo, uma SA, essas questões todas, né? Estou considerando uma startup convencional que abre e inicia as suas tarefas. Não existe uma regra, obviamente, para isso, tá? Não tem uma regra para isso, mas a experiência mostra que empresas que possuem 2 ou 3 sócios são mais organizadas. Por quê? Porque você consegue, de fato, definir as responsabilidades de cada participante e é mais fácil a conexão entre eles. Um empreendedor, você está sozinho, você segue com as decisões, mas você não tem com quem compartilhar experiências. 2 empreendedores conseguem conversar, compartilham as experiências, dividem as tarefas.
3 empreendedores, a mesma questão, dá para vocês conversarem, não tem tantos problemas de relacionamento, né? Considerando o ambiente ideal, obviamente, né? Mas vocês conseguem compartilhar, os conflitos são mais minimizados. O problema é quando você começa a ter 4 ou mais sócios, porque aí começa a ter muita gente pensando, e não que seja, é importante deixar claro, não que seja um impedimento, nem ter 1, nem ter 4, nem ter 5, tá? Não é essa a questão. Mas já aparecem mais conflitos quando você tem um número muito grande de sócios, ou seja, 4, 5, 6, 7, 10 sócios. Começa a fazer panelinhas, começa a fazer grupos, começa a ter problemas políticos entre os sócios, começa a ter preferências entre os sócios. Então, 2 ou 3 participantes, né, você consegue compartilhar as experiências. Entendo, o que eu estou falando não é uma regra absoluta, é uma experiência que nós temos, inclusive, ao mentorar e acompanhar as startups que estão sob nossa competência, né, sob o nosso guarda-chuva, ou mesmo as startups as quais eu faço a mentoria nos diversos programas que eu participo, né? Então, os programas de fomento, os programas de iniciativa tecnológica. Então a gente tem observado essa questão. Agora, se você tem 4 sócios, 5 sócios e vocês conseguem se organizar, não é um impedimento, é importante deixar claro, só vai precisar tomar um cuidado maior ao gerenciar os aspectos comportamentais e as expectativas dos sócios, mas é possível e você pode se organizar, isso não é um impedimento. A experiência mostra que 2 ou 3 é mais fácil gerenciar essa questão. E aqui vem um ponto, né? A gente tem que pensar que os sócios são seres humanos e, portanto, todos nós temos expectativas profissionais. E essas expectativas, elas precisam estar bem afinadas entre os participantes, entre os sócios, ou seja, a gente pode ter experiências diferentes, a gente pode ter competências diferentes, mas as expectativas, essas precisam ser compartilhadas, porque quanto mais próximas forem as expectativas, melhores as chances dos sócios, dos participantes, seguirem por um caminho comum, né, que contribua para a empresa. Quem que pode ser sócio? Na prática, qualquer pessoa, né, maior de idade, obviamente, né, e até que seja emancipado. Às vezes um menor de idade precisa ser emancipado, então ele tem que seguir os princípios do direito cível, né, então tem que responder pelos seus próprios atos, né, então essas questões. Estou tirando isso, você pode ter estrangeiros como sócio, menores de idade não pode, a não ser que seja emancipado, tem uma regra específica, não vamos entrar no meio. Parentes podem ser sócios? Podem, não tem nenhum impedimento para isso. O problema são as relações, tá? A gente vai conversar sobre isso. Desconhecidos podem ser sócios? Podem, não tem também nenhum impedimento que faça isso. Só precisa ter uma relação de confiança, né? De uma forma geral, a experiência que nós temos é que pessoas que são profissionais de mercado, que não existe um relacionamento, por exemplo, não tem um vínculo sanguíneo, né, um parente, alguma questão, acabam tendo bons resultados. Agora eu vou relatar até a minha experiência, né? Eu, durante muitos anos, eu fui sócio da minha esposa, e nós funcionamos por diversos anos a empresa, e foi muito bem sucedida essa sociedade. Inclusive a empresa existe ainda, é importante deixar claro, sempre foi muito bem sucedida, justamente porque aconteceu um aspecto muito importante. Sempre foi respeitado os limites técnicos e operacionais que cada um dos sócios eram responsáveis. O que eu quero dizer com isso? O sócio, ele tem um conjunto de atividades e responsabilidades que deve ser direcionado para ele. E o outro sócio, ou os outros sócios, têm um conjunto de atividades e responsabilidades que devem ser direcionados para eles também. E a regra é clara: eu até posso fazer e saber fazer as atividades dos demais. Aqui entre nós convém que saiba, por uma questão de férias, por exemplo, de uma ausência, por exemplo, um período de doença, de afastamento, então convém que saiba, mas é importante que se respeite os espaços.
A sociedade que eu tive com a minha esposa durante 15 anos, ela foi muito frutífera justamente porque, ainda que nós fôssemos casados, né, ainda assim a gente sempre respeitou os espaços. Então minha esposa cuidava de determinadas tarefas e eu não me envolvia nessas tarefas, e eu cuidava de tarefas e ela não se envolvia nas minhas tarefas. Entenda, nós conversávamos sempre sobre o planejamento estratégico, a gente trocava ideias e opiniões, mas na hora da execução das tarefas, sempre perguntei para ela o que precisava fazer, ela sempre perguntava para mim, mas na hora da execução, ela confiava plenamente no que eu fazia, e eu confiava plenamente no que ela fazia, e a coisa funcionava. Agora, entenda que essa confiança também, principalmente quando não há uma relação consanguínea, né, parentes, essas questões todas, a gente precisa também ter um cuidado nesse sentido, tá? A gente vai falar de prós e contras, né, nesse sentido, mas é importante, não importa, seja parente, seja um profissional, seja um estrangeiro, até se for o caso, não tem nenhum impedimento, a legislação não impede que um estrangeiro não tenha empresa no Brasil, pelo contrário, às vezes até estimula essa questão, não tem nenhum impedimento legal para isso, tá? Mas o importante é que você respeite o seu sócio dentro das competências que lhes são direcionadas, especialmente quando falamos de fato em competências, ou seja, um determinado sócio, por exemplo, é muito bom em vendas e o outro sócio é muito bom em processos técnicos. A coisa é simples, o sócio de vendas vai fazer vendas e o sócio de processo vai cuidar de processo. A coisa funciona dessa maneira. A gente pode aprender as atividades entre ambos, mas você respeita o que for decidido, está decidido, né? Então, essa é a questão. Conversamos, estabelecemos premissas? Sim. Conversamos sempre? Sim. Definimos as linhas estratégicas? Com certeza. Na hora da execução, o sócio ele tem plenas condições de assumir a responsabilidade daqueles atos. Principalmente seguindo os princípios de governança. O que é a governança? É o respeito às regras do jogo, ou seja, é o princípio da moral, né, das atividades, do respaldo jurídico, da transparência, ou seja, você confiar no que o seu sócio faz, do que a sua sócia faz, e isso presta contas. Então não é porque você dá liberdade para o seu sócio que não vai ter controle nenhum. Pelo contrário, a liberdade pressupõe que você preste contas para o seu parceiro de negócios. Então, por exemplo, na House of Startups eu tenho meu sócio, Thiago Bispo, né? Ele é meu sócio de negócio e ele é um cara responsável por vendas, ele gosta muito de vendas, ele tem bastante experiência com vendas, ele é especialista na área financeira, então ele cuida dessas questões relacionadas à captação de recursos, ao relacionamento com os aspectos de vendas, ele é muito bom nisso, e eu confio plenamente nessa questão. Por quê? Porque ele segue os princípios de governança, ou seja, ele faz as atividades, nós conversamos sobre os planejamentos estratégicos, na hora que precisa ser feita a atividade, ele vai lá e faz. E está tudo certo, é assim que funciona. Da mesma forma que eu sou uma pessoa que segue fluxos, processos, desenvolve esses fluxos, esses processos, conheço o treinamento, então eu me responsabilizo pelas atividades processuais, pelos processos técnicos da House of Startups, eu me responsabilizo pelo relacionamento com os mentores, o treinamento com os mentores, presto contas para o meu sócio também, nós trocamos informações, a gente periodicamente faz as reuniões de planejamento. Quando eu falo periodicamente, é semanalmente, a gente faz, um presta contas para o outro, pergunta as coisas para o outro, definimos os planos estratégicos e a coisa funciona com uma maravilha. Na hora que ele tem que executar as atividades, ele executa, eu confio plenamente. Na hora que eu executo as atividades, eu vou lá e executo, ele confia plenamente nas atividades. Ambos, os dois, prestam contas continuamente sobre suas atividades. Esse é o princípio da governança, esse é o princípio da confiança entre as pessoas. O problema da sociedade com parentes é que é difícil você encerrar a sociedade, né? Porque gera clima, né? Gera o climão. Então pode não acontecer relações, digamos assim, que sigam princípios profissionais.
Por isso que a sociedade que eu tive com a minha esposa, que tenho ainda com a minha esposa já há muitos anos, ela funciona muito bem porque a gente segue esses mesmos princípios, ainda que tenha um relacionamento de parentesco, mas mesmo assim a gente estabelece regras específicas. Ela cuida de atividades, eu cuido de outras atividades e cada um responde por essas atividades e prestamos contas um para os outros, tá? Bom, lógico, tem prós e contras dos sócios, né? Então vamos lá, vamos falar dos prós para a gente ficar, né, pensando, né, nas coisas boas. Depois eu vou falar dos contras, tá? Então a gente vai ser transparente, não tem que esconder nada aqui, né? Prós, você compartilha responsabilidades, essa é a primeira coisa. Então, o peso não está todo nas suas costas. Segundo pró, você consegue compartilhar experiências, então você tem com quem conversar sobre isso. Outro pró, complementam competências. A sua empresa se torna muito mais efetiva porque você tem 2 ou mais pessoas que pensam de formas diferentes, portanto, trazem visões diferentes sobre uma mesma ótica, uma mesma perspectiva, com visões diferentes. Isso contribui bastante para solucionar problemas, enxergar novas alternativas, enxergar possíveis soluções e fora da questão da experiência como um todo, né? Você também compartilha atividades, tarefas, responsabilidades e o risco também, ou seja, o risco é menor para você, já que é um compartilhamento desse risco, seja ele operacional, técnico, financeiro, fiduciário também, né? Na questão do risco do negócio, o risco contábil, o risco jurídico. Então, existe um compartilhamento do risco também. Então, existem muitos prós para o sócio. Agora, é lógico que, né, muitos de vocês que estão aqui acompanhando, você que está no Brasil, qualquer lugar do Brasil, região norte, sul, sudeste, né, nordeste, qualquer região aí, né, o centro-oeste, qualquer região que você está aqui, você provavelmente, quem está escutando aqui, deve ter passado por uma questão da sociedade. É muito possível, estou dizendo que é provável, né, eu não tive experiências negativas, mas é muito possível que você tenha um histórico negativo. Então, os contras é o seguinte, né, primeiro, são pessoas diferentes, que pensam diferentes e as ideias podem não bater, então você precisa ter bastante tolerância, você precisa ter paciência, você não pode ser grosseiro, porque senão escala, né? As discussões podem escalar para o caminho negativo, então ela sai do ambiente profissional e pode se tornar, né, pode escalar para a questão pessoal, essa é a pior coisa que pode acontecer. Você tem uma questão de risco também, do sócio ser ou não confiável. Então a gente também tem que entender que determinadas sociedades são estabelecidas de uma maneira incorreta e o risco é muito grande de um sócio tirar proveito do outro. Existe um aspecto muito subjetivo e bastante complexo, que é a divisão das tarefas. Como empreendedor, nem todas as tarefas são tarefas mensuráveis. Não é uma tarefa assim, carrega 10 caixas e eu carrego 10 caixas. Não funciona dessa forma. Às vezes você tem tarefas que são mais pesadas, que são tarefas de planejamento, que é muito subjetivo e pode começar a dar uma conotação que um sócio está trabalhando mais que o outro. Por quê? Porque não foi estabelecido muito bem quais são os critérios e atividades que cada um deve seguir. Existe também um contra muito sério, que é a perspectiva e as expectativas de cada um. Isso é muito complicado, porque uma vez que você tenha um sócio que tem perspectivas ou expectativas diferentes das suas, pode acontecer da empresa não seguir para o mesmo caminho. Você quer puxar a empresa para um lado, o sócio quer puxar a empresa para outro, resultado, rasga a empresa, divide a empresa no meio, literalmente. Se tiver 3 pessoas ainda ou 4 sócios, por isso que a quantidade muito grande de sócios é um problema, que você aumenta as chances de ter perspectivas diferentes, né? Então você tem 3 sócios, cada um puxando a empresa para o lado, ela se desfaz, ela não se sustenta. É por isso que muitas experiências que vocês tiveram foram justamente porque não se pensou sobre essas questões antes da sociedade. Mas aí você deve se perguntar, mas professor Lauton, tem como resolver tudo isso? Eu vou falar, tem condições perfeitas de você solucionar isso, eu vou mostrar para você, tá? Principalmente nas questões das questões da proteção jurídica e tudo mais, né? Agora, o que é o pior que pode acontecer em ter um sócio?
Aqui vem um ponto muito importante. A maior parte das empresas que possuem sócios, elas quebram por problema dos sócios. É isso que você escutou. Ou seja, não é problema de mercado, não é problema de produto, não é problema de preço, questões técnicas. A maioria absoluta das empresas que quebram e que possuem sócios, o problema foi dos sócios. Exatamente isso. Mas aí você deve se perguntar, mas professor, então por que eu vou ter um sócio? Porque também muitas empresas que se desenvolvem, elas se desenvolvem justamente porque compartilharam experiências e responsabilidades, aumentaram as competências, porque tinham sócios. Então, o que eu quero colocar para vocês é que uma vez que você consiga estabelecer um bom relacionamento com o seu sócio, e quando eu falo bom relacionamento é não necessariamente um relacionamento de amizade, tomara que aconteça, mas é um relacionamento profissional bem sustentado, você consegue desenvolver melhor a sua empresa do que sozinho, porque você vai compartilhar experiências, dividir responsabilidades. E mais, as empresas que quebram por sócios foram conflitos de interesse e conflitos de perspectivas. Por isso que, ao estabelecer uma sociedade, é importante entender quais são as expectativas que cada um tem. E aqui vai uma dica muito importante. Aqui a gente não está falando de perfis de pensamento ou perfis de atuação. Esses, quanto mais diferente, melhor ainda, porque você está complementando competências na empresa. Ou seja, perfis diferentes se complementam, expectativas diferentes se separam. Então, um exemplo que eu tenho da House of Startups, meu sócio, nós temos comportamentos diferentes, nós pensamos de maneira muito diferente. Quem acompanha as nossas atividades sabe, né? São duas pessoas absolutamente diferentes nesse sentido, mas as expectativas são as mesmas. A gente trabalha sempre com os mesmos propósitos. Nós temos formas diferentes de resolver, maneiras diferentes de pensar, mas a expectativa, essa é sempre a mesma. Os valores, os princípios, esses são os mesmos. Eu compartilho de princípios e valores familiares, pessoais, que ele também compartilha, ainda que nós tenhamos comportamentos e métodos de pensar diferentes. Isso é importante, portanto, a melhor forma para você encontrar um sócio é você identificar aquele que compartilha das mesmas expectativas e que tem os mesmos princípios e valores, ainda que ele tenha um comportamento diferente do seu, uma forma de pensar diferente do seu. Para isso, a gente tem que pensar o seguinte: uma boa sociedade, ela tem os princípios da confiança, com certeza, você precisa confiar no sócio, mas a gente pode estabelecer um processo que deixe muito claro quais são as regras, responsabilidades, limites, ganhos que cada um dos sócios vai ter, ou como direitos, ou como deveres. Traduzindo, um documento que estabelece as regras do jogo. O nome desse documento existe, ele se chama Termo de Acordo dos Sócios, com alguns nomes diferentes, mas de uma forma geral é Acordo dos Sócios, Termo de Compromisso dos Sócios, Acordo de Atuação dos Sócios, ou seja, nomes diferentes, mas que tem um propósito. Esse documento vai estabelecer quais são as regras que os sócios devem seguir. Nesse documento estabelece quais são as divisões societárias, quais são as responsabilidades de cada um, quais são as tarefas de cada um, quais são as atividades de cada um, qual é a participação societária de cada um e por aí vai. Aqui é importante, nem sempre as sociedades são divididas exatamente igual. Por exemplo, 2 sócios, 50%, 4 sócios, 25% para cada um. Não é assim que funciona. Você pode ter uma sociedade em que você tenha 80% e seu sócio tenha 20%. Você pode ter uma sociedade em que você tenha 95% e seu sócio tenha 5%
do quadro societário, da participação da empresa. É importante deixar claro que quando nós falamos de sócio, nós não estamos falando de funcionários colaboradores. Sócio é sócio. Sócio é dono da empresa. Pode ser 0,1%. É sócio. E como sócio, ele tem que pensar como gestor, como dono da empresa. Mesmo que eu tenha uma participação menor, um 0,1, 0, alguma coisa, ainda assim eu me comprometo e penso e atuo como proprietário da empresa. Não é uma atuação como funcionário. Você, em hipótese alguma, deve tratar o seu sócio como seu funcionário. Isso principalmente nas situações que um sócio tem uma participação societária maior que o outro. Quando é 50%, né, ou 60-40%, não fica muito evidente, mas às vezes você tem lá 99% e seu sócio tem 1%, pode acontecer de você tratar seu sócio como um colaborador, como um funcionário. Isso não vai funcionar. Sócio é sócio, sócio é dono. Pode acontecer sim, da sua decisão ter um peso maior sobre os demais sócios. Isso é normal. O nome disso se chama peso do voto. Então pode acontecer de um sócio ter 99%, o outro sócio ter 1% e o peso dos votos seja igual. Cada um tem um peso igual. Isso está previsto no termo de sócios. Agora, pode acontecer de você ter, por exemplo, 80% da participação e você tem mais outros 4 sócios que tem os outros 20% e o peso da decisão maior é seu. Ou seja, você tem um peso maior, sua decisão representa 80% de todas as questões. Então, você é um agente decisor sobre as questões. Então, sim, o peso maior da decisão é sua, né, com certeza, nesse sentido, mas ainda assim você não pode tratar seus sócios como colaboradores e precisa também respeitar as decisões do seu sócio, senão o que vai acontecer? Você o tempo todo exerce seu poder maior de decisão, vai chegar um momento que o sócio fala, então fica com a empresa sozinho, fica aí para você, compra a minha parte e eu estou saindo fora. Aí não adiantou nada. Então, é normal essas questões, tá? Então, por isso que a gente tem que colocar esse documento que vai estabelecer o seguinte: qual a divisão das tarefas, qual que é a divisão do capital, né, do capital social, qual vai ser a divisão das responsabilidades, qual vai ser a divisão dos ganhos, como é que os ganhos vão acontecer, qual vai ser o procedimento para a governança, ou seja, como é que eu vou prestar contas, qual vai ser o peso do voto, né, das decisões, se a gente vai ter um voto que tem um peso maior, menor, né, se meu peso, por exemplo, meu voto vale 2, o seu voto vale 3, o meu voto vale igual ao seu. Então, essas questões todas, no termo de sócio, do acordo de sócios, né, o termo de acordo de sócios, o acordo de sócios, o termo de estabelecimento das regras do sócio, esse documento é muito importante. Procure um apoio jurídico para você fazer isso, você vai ver que vai ser muito importante, é um dinheiro bem gasto na elaboração desse documento, que você estabelece quais são as regras do jogo. Ou seja, já começa o que é combinado, não sai caro, o que é acordado não sai caro. Então você estabelece as regras do jogo e segue o jogo conforme aquelas regras. Isso vai diminuir drasticamente os conflitos de interesse entre os sócios, vai deixar claro quais são as regras do jogo, vai estabelecer as responsabilidades, né? Vai estabelecer as divisões corretas, muito clara, principalmente daqueles aspectos subjetivos que foram comentados, há tarefas que parecem ser mais ou menos complexas, que a gente não tem uma divisão exata, como por exemplo, carregar 10 caixas, né? Então, 2 sócios, cada um carrega 10 caixas, não vai funcionar dessa maneira. A gente consegue estabelecer isso e principalmente estabelecer as regras de controle e monitoramento das atividades, que pode ser através de uma prestação de contas, de um documento padrão, de um controle sistêmico, de uma reunião semanal, né, ou periódica. Mas você estabelecendo controles e monitoramento, você está definindo as regras do jogo. Aumenta drasticamente a chance de expandir a confiança junto ao seu sócio, que precisa existir, porque está respaldado no documento. Além do mais, pense que as relações de sociedade, elas devem ser relações de longo prazo.
a gente não pode pensar em relações societárias de curto prazo, de 6 meses, de 1 ano, de 2 meses. Não funciona dessa maneira. Uma empresa, ela demanda tempo, um longo tempo para que você se estruture, principalmente uma startup. E não acredite que a startup vai dar resultados imediatos. Isso não funciona assim, tá? Mentira de quem fala que funciona. Não acredite dessa forma, né? Você precisa se dedicar. O que acontece é que a velocidade da startup é mais rápida. Enquanto uma empresa demoraria 10 anos para alcançar um patamar, é possível que você alcance esse patamar em 2 anos, em 3 anos, né? Um exemplo da Rappi, que é concorrente da iFood, num intervalo de 3 anos, ela se tornou um unicórnio. Depois a gente vai ter conteúdo sobre unicórnios aqui, tá? Mas ela se tornou um unicórnio no espaço de 3 anos. Ela começou do zero, em 3 anos ela teve um valor superior a $1 bilhão. Então a velocidade é maior, sim, tá? Então isso é importante a gente ter essa noção. Mas é importante que a gente entenda que as relações são de longo prazo. Também deve sempre, nas relações, estabelecer o que pode ou que não pode ultrapassar, ou seja, quais são os limites da tolerância. E de uma forma geral, essa tolerância está muito associada ao respeito, à lisura, né? Então, sem gritos, sem palavrões, né? Sem você tratar mal a pessoa, porque senão sai do ambiente da esfera profissional, vai para a esfera pessoal. Aí não há sociedade que se sustente nisso. Ainda que você seja uma pessoa que costume falar palavrões, essa coisa toda, guarda para você, usa isso aí em outro ambiente, porque no ambiente profissional provavelmente não vai funcionar. Numa conversa talvez informal da empresa, tudo bem, mas nas relações societárias não funciona dessa forma. Você precisa sempre manter as relações, né, com mais alto nível de respeito, né? Até porque nós temos diversas pessoas. Eu posso ter sociedade com homens, com mulheres, né? Com estrangeiros, com outras culturas, pessoas de estados diferentes do Brasil, que podem ter culturas diferentes. Então é importante a gente sempre manter o respeito, né, nesse sentido, tá? E principalmente nesse acordo dos sócios, estabelecer, por exemplo, um período de tempo de adaptação que estabeleça a partir de quando que vocês passam a ter valores realmente efetivos do negócio. Por exemplo, você pode estabelecer num acordo de sócios que, ainda que na Receita Federal você tenha lá, por exemplo, 3 sócios, cada um tem 1/3, ou 40, 40, 20, por exemplo. Você pode estabelecer nesse acordo de sócios que, se não se mantiver durante um período X de tempo, o percentual ele pode mudar. Tem uma forma de você fazer isso. Ou seja, você só consegue conquistar o percentual ao longo do tempo. Exemplo, só depois de 5 anos é que esse percentual vai subindo gradativamente. Então, por exemplo, você começa com 2% no primeiro ano, 5% no segundo, 15% no terceiro e no último ano pega os 50%. Por quê? Porque é uma forma de fato vincular a ideia do longo prazo, ou seja, tem algumas regras específicas que esse documento pode ser tratado, você pode conversar com um apoio jurídico, e no próprio método Startup 60 tem descritivo completo de como é que faz isso. Então é interessante para que você possa enxergar valor nessas questões que são muito importantes nesse sentido. O pensamento dos sócios também é algo importante, porque à medida em que você mantém um relacionamento de longo prazo, você começa a ficar cada vez mais afinado com os sócios, vocês compartilham também de pensamentos, vocês tomam decisões mais rápidas. Por isso que a dedicação dos sócios tem que ser muito enfática. Essa dedicação tem que ser uma real dedicação. Então eu diria que mais do que qualquer acordo que seja feito, de qualquer papel ou documento que seja feito, se não tiver dedicação, se não tiver o comprometimento, se você não encontrar um sócio que de fato ele converse com as mesmas expectativas, não tem documento que sustente essa relação, né? Então o respeito entre os sócios é muito importante. Agora, provavelmente vem sua pergunta, né? Onde eu encontro esses possíveis sócios? Existem vários caminhos para vocês fazerem isso, e eu mesmo já defendi aqui com vocês a participação sua no ecossistema de startup, certo? Então tem conteúdo no canal para você ver isso e tudo mais. O que eu posso recomendar para vocês é o seguinte:
Converse com o máximo possível de pessoas no ecossistema, junto com os seus parentes, com pessoas que você conversa, tá? Um sócio, inclusive, pode vir de uma grande surpresa, tá? Você pode não necessariamente ter um relacionamento profundo, e você identifica uma pessoa na faculdade, na igreja, na vizinhança, na empresa ao qual você trabalha até, numa antiga empresa, um antigo colega seu de trabalho, numa associação comercial, ou dentro do ecossistema de startups. Também é possível você encontrar pessoas que compartilham das mesmas expectativas. O segredo é esse: converse com as pessoas e verifique se as pessoas compartilham das mesmas expectativas, ainda que elas tenham comportamentos diferentes, tá? A diversidade é muito interessante nesse sentido. Você compartilha de expectativas, o comportamento, quanto mais diferente, melhor ainda, desde que você compartilhe as expectativas. Eu tenho exemplos de, por exemplo, 2 empreendedores dentro do ecossistema de startups, que cada um tinha uma startup dentro do mesmo segmento, ou seja, eles eram concorrentes, tá? É importante deixar claro. Eles se encontraram, conversaram, perceberam que compartilhavam expectativas. Sabe o que eles fizeram? Juntaram as 2 empresas. Sociedade espetacular. Cada um tinha uma visão, estava sozinho, não tinha mais fôlego, estava apertado, atolado até o pescoço. Perceberam que compartilhavam experiências, expectativas, juntaram as 2 empresas, fizeram uma só e decidiram lá qual que ia seguir. Pegaram um CNPJ, uma das duas, e falaram: segue com esse CNPJ, pega os clientes dessa empresa, compartilha aqui junta todo mundo, troca o contrato social, me coloca como participante da sua empresa, a gente dá baixa nesse CNPJ e segue o barco. Olha que maravilha, você já encontra até um sócio que tem experiência. Isso é ótimo, certo? Então, assim, o que é que você não pode fazer? Primeira coisa, assim, não pode fazer, tá? Então, achar que sócio é funcionário. Não nunca foi, nunca será. Você tomar um certo cuidado. E nas empresas que existem os programas de sócios, ou seja, a pessoa começa como funcionário e depois ela recebe uma participação na empresa, é importante que, se você adota essa questão, entenda que no momento que você adotar e o primeiro funcionário receber, tem que mudar a cabeça, começa mudando com você. A partir de agora você dá um delete e fala o seguinte: ele era meu funcionário, ele não é mais. A partir de agora ele é um colaborador, ele é um sócio, ele não é mais um colaborador. Então tem que deixar muito claro isso. Outro, sobrecarregar o sócio com atividades. Você não pode fazer isso. Sócio divide responsabilidades. Se você tem 80% e seu sócio tem 20%, você é responsável por 80% das atividades. E seu sócio é responsável por 20%. Ou é uma questão apenas de percentual, porque você colocou dinheiro e o seu sócio está colocando tempo, e vocês dividem lá, digamos que seja 50%, respeita essa questão. Precisa ter controle das atividades, ou seja, tem que ter um documento, né? Então, um termo, por mais que você tenha confiança, você precisa ter um termo para até assegurar essa confiança. E eu vou mais além. A falta de confiança é um problema muito sério. A falta de respeito ao seu sócio é um problema muito sério. Então, você pode encontrar possíveis sócios no ecossistema de startups, junto às associações, nesses grupos que você compartilha com outras pessoas. Eu reforço, de novo, quero deixar claro, pode ser o colégio, pode ser a escola, pode ser a universidade, pode ser a igreja, pode ser a associação, pode ser uma associação de empresários, pode ser grupos comerciais, ou seja, você vai encontrar gente que quer discutir sobre o negócio. Por isso que eu recomendo, para você começar agora mesmo, que você participe do ecossistema, encontre empresas que já funcionam em seu segmento, de repente pode dar liga, vocês podem juntar as 2 empresas, podem ser bons caminhos para você encontrar seu futuro sócio. Então, eu quero compartilhar com vocês essas experiências. Eu passei por isso, eu encontrei meus sócios, fizemos esse caminho, estabelecemos documentos, respeitamos as atividades de cada um, e o sucesso só vai vir com o tempo. Essa é a grande questão. Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e fazer a primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. Acompanhe nosso conteúdo nas redes
Instagram, Facebook, YouTube. Mande a sua pergunta, ela pode inclusive se tornar temática para a próxima transmissão. Eu desejo muito sucesso para você, muitos bons resultados, que você encontre seu sócio. Até a próxima, valeu, tchau.